Quando nosotros pensamos en jardines, una de las primeras cosas que pasa en nuestra cabeza son los céspedes, que ocasionan ese efecto tapizante verde en gran parte de nuestro jardín, ocasionando un efecto de desierto verde, en lo cual nosotros no vamos a tener ni refugios para los animales, ni diferentes texturas, olores para nosotros y tampoco polen y néctar para nuestros polinizadores. Pero, ¿qué será que nosotros podríamos hacer para disminuir ese efecto y aún así tener un jardín de capa de revista? Bien, en ese video yo voy a hablar un poquito para ustedes sobre las opciones de plantas y el porqué de utilizarlas en su jardín como sustitución de los céspedes que nosotros comúnmente utilizamos en parques, jardines y otras áreas urbanas. Quédense acá em mais um vídeo comigo, Samantha Klein, e bem-vindos a Mi Jardín del Desierto. Então, olá gente, bem-vindos a mais um episódio de Mi Jardín del Desierto, acá em pleno inverno, creio que está sendo mais ou menos como 4 grados a hora. E é por isso que nesse vídeo vocês não vão ver o melhor de los jardines, ele está quemado por causa de las heladas y algunas de las plantas están durmientes. Pero igualmente voy a hacer ese video porque creo que es muy importante y muchos de ustedes quizás están empezando el jardín ahora en la próxima primavera. Así que saber los detalles de una creación de un jardín eficaz, ecológico y de fácil manutención es esencial para tener un puntapié inicial muy bueno en ese proyecto. Pues bien, cuando nosotros empezamos proyectos de jardinería, una de las primeras cosas que pasa en nuestra cabeza es qué tipo de césped nosotros vamos a utilizar. Pero nosotros vamos a esa opción como alguna idea fija que sí o sí tenemos que aplicar en nuestro jardín. E se, obviamente, uma cobertura de césped em algum local de nosso jardim vai garantizar uma área em la qual nós vamos poder frequentar bastante, os niños vão poder jogar pelota e, aún assim, ele não vai sofrer tanto com esse alto tráfego. Pero la mayoría de las veces nosotros extrapolamos ese césped para gran parte de nuestras áreas y muchas veces es la única especie que nosotros vamos a encontrar en un terreno completo, lo que ocasiona diversos problemas ambientales y también, digamos, sociales en nosotros. Primeiramente, o césped é uma zona estéril, em la qual nós não vamos conseguir encontrar um efeito positivo para todo o ecossistema. Nós não vamos a ter flores para nossos polinizadores, nós vamos a ter solamente uma espécie dominando todo o espaço, ocasionando que nós não tenhamos tampouco uma comunidade biológica em nosso suelo. As raízes vão ser solo superficiais, ocasionando uma compactação desse suelo e concomitante um trabalho extenuante para manter-lo bonito. Também serão espécies que necessitam um bom abonado e fertilização regular para que quedem bonitos, ocasionando tanto problemas químicos no suelo, utilização de químicos para sua manutenção e também um alto custo para nós. E também nós temos essa parte social do ruído molesto que vai ocasionar, por exemplo, em verano, que a cada 2 semanas mais ou menos nós vamos a ter que cortá-lo utilizando uma maquinaria que utiliza combustíveis fósseis, o que não é nada agradável tanto para os vecinos, bem como para o meio ambiente. E estou segura que a maioria de vocês que têm césped em sua casa sempre vão estar preocupados com os escarabajos que afetam as raízes, lo que é ocasionado devido ao monocultivo dessa espécie em nosso jardim. Ou seja que há vários pontos a considerar em diferentes âmbitos para não sucumbir à tentação de ocupar grande parte de nosso jardim com ele. Pero se nós não plantamos gramíneas barras como o césped, que será que nós poderíamos utilizar? Pois bem, eu vou dar algumas opções para vocês e falar um pouquinho mais sobre essa seleção hoje. Bem, primariamente, quando nós vayamos a selecionar as plantas que vamos utilizar em nosso jardim, primeiro nós necessitamos analisar qual é o tipo de suelo, qual é a quantidade de sol
e também a textura do suelo em qual nós vamos trabalhar. Cada planta vai ser adaptada a um tipo diferente de condições, como por exemplo suelos ácidos ou alcalinos, arcilhosos ou arenosos, profundos ou sob rocas. Todo isso nós necessitamos analisar. E outro ponto também é a quantidade de sol que nós vamos a ter, visto que algumas, como por exemplo o césped, necessitam grande luminosidade, e outras já vão aguentar esses locais mais sombreados, que também o césped queda terrível, ou seja que sim, vamos a ter novas opções. Assim que vou tentar trabalhar com vocês vários tipos de planta, dando uma opção para cada um de los suelos. Acá em meu jardim vocês podem ver que eu tenho uma grande parte que parece que é um césped, pero em realidade todos esses são gramíneas nativas, as quais já estavam acá quando empecé o projeto. Solamente a parte mais de adelante de meu jardim que vai ter a grama bermuda, pero acá eu tenho uma composição entre tipos de asteráceas, tréboles e vários outros como dientes de leão e outras plantas que vão ocasionar então na biodiversidade em nosso jardim. Pero aún assim, eu estou cada vez substituindo ele mais para que assim eu tenha plantas que tenham benefícios mais altos para nossos polinizadores. Como, por exemplo, essa acá, uma tibuchina que é nativa acá de Brasil. Essa tibuchina acá é uma planta que aguenta desde sol pleno hasta uma semi-sombra, pero para que ela produza agora em inverno aún, pero também durante todas as outras temporadas, flores com uma grande quantidade de pólen e também em alta densidade, o que faz com que nossas abejas e abejorros quedem bem felizes. Quando nós estamos tentando um efeito tapizante, o melhor é encontrar essas plantas que têm um crescimento horizontal e não vertical. Assim, nós vamos poder utilizá-la abaixo de nossas outras plantas, como por exemplo esse leite de árbol, sem ter uma competição entre elas. Assim que essa tibuchina queda linda. E em companhia com ela, acá nós temos outra. A tibuchina le gusta esses ambientes também um pouco mais frescos, zonas mais amenas. Pero já acá atrás, nós temos uma dimorfoteca, que vocês já conheciam allá de mi jardín, el desierto. Essa é uma planta muito boa para cobrir o suelo em locais mais arenosos, a pleno sol, para ter grande quantidade de flores, que podem ser entre blancas, azules, moradas, amarillas. E como ela quer um suelo arenoso, ela vai aguentar também bastante sequia, zonas bem drenadas, hasta com um pouco de rocas, e também vai aguentar salinidade. A dimorfoteca é uma ótima opção para cerrar esses espaços em los quais nós não frequentamos tanto, ou seja que nós não vamos a pisar arriba dela, pero sim vai dar então essa extensão em nosso jardim. E acá ao lado nós temos outra opção se vocês têm niños que les gusta bastante caminhar e correr por el jardim. Bien, acá nós temos uma amada desses jardins um pouquinho mais ortodoxos, a festuca azul. Essa planta é muito resistente e vai aguentar o pisoteo, e aún assim nos vai trazer uma coloração que vai se destacar de seus vecinos. Para que ter um césped verde aburrido se nós podemos encontrar esses colores como plateados e azules em nosso jardim? A festuca é uma planta que não cresce tão rapidamente, assim que é bueno que nós empecemos com uma grande quantidade de mudas. Acá essas não foram compradas, eu las ganhei, ou seja que vou esperar que elas continuem crescendo para que assim eu consiga cortá-las e assim dividir e continuar espraiando em meu jardim. Pero é uma boa opção para locais que têm sol a uma semi-sombra, locais que não são tão sumagados,
pero sí ella va a aguantar un verano bien seco, o sea que es una buena opción para varios tipos de jardín, o sea que no tendría ningún problema si nosotros pisáramos arriba de ella. Y otra cosa muy positiva de esa planta es que su crecimiento va a ser detenido, o sea que ella va a llegar a 10, 15 centímetros más o menos, dependiendo de la variedad, y va a detener su crecimiento, haciendo con que nosotros no necesitemos hacer el corte de esa cobertura, disminuyendo mucho nuestro trabajo en el jardín. Bien, muchos de nosotros acá en Sudamérica y otras regiones un poco más tropicales tenemos un gran problema en nuestros jardines, que sería la acidez. Esses locais onde chove bastante e temos então essa chuva um pouco mais ácida caindo em nosso jardim, vai ocasionar que o pH baje bastante. E isso para algumas plantas vai ser fatal, mas para outras vai ser uma bendição. E uma das plantas que amam essas condições são os helechos, que vêm em diferentes formas, como esses, com várias subdivisões, outros um pouco mais sencillos, alguns mais bajos e outros muito mais altos, como os helechos de árvore. Pero detengámonos em todas essas variedades um pouco mais rastreiras. Elas são muito buenas para esses locais um pouco mais sombreados, aunque tenhamos algumas espécies para pleno sol também. E eles vão ocasionar um espaço de grande densidade, impossibilitando que as malezas, as plantas não deseadas tomem conta. E vão criar um efeito de diferentes tonos de verde que vão impressionar a qualquer uno. Pero aunque el esencial sea un suelo ácido, nosotros tenemos que ver bastante la especificación de cada uno de ellos, visto que la mayoría de ellos va a necesitar suelos más húmedos, aunque sea arriba de una roca sin ningún tipo de suelo, ella necesita sudar a la noche para que ellos consigan desarrollarse bien. Pero mirando detenidamente, vamos a encontrar también especies que aguantan pleno sol y también ambientes un poco más secos. Pero va a decir que los helechos no son una linda sustitución para esos espacios un poco más abandonados en nuestro jardín, al invés que el césped. Bien, essa partecita acá de mi jardín é um dos projetos que mais estou ansiosa para ver finalizado. Como vocês sabem, eu intento economizar o máximo possível em mi jardín e é por isso que muitas vezes tarda um pouquinho mais para que eu consiga cerrar todos esses espaços não colonizados em mi suelo. Bien, essas ajugas acá eu empecé há menos de um ano atrás com solamente 3 a 4 exemplares e mira toda a zona que eu já he conseguido cobrir. A ajuga é uma planta que não passa desse tamanho, ela é muito bajita e aguenta uma pequena quantidade de tráfego, assim que se nós temos que caminhar por arriba de ela vai aguentar, solamente não vai aguentar niños jogando pelota arriba de ela. E assim ela já é linda, visto que ela tem esses tonos muito distintos, entre morados, variegados e também algumas são de um verde muito claro. Pero lo mais lindo aún é que em verano elas vão ter uma floração muito abundante, de coloração entre branco, morado e azul, lo que vai fazer com que ela seja muito boa para nossos polinizadores. Acá eu tenho essa zona com essa ajuga um pouco mais escura, pero ao meio do bosque, para clarear um pouco as coisas, eu plantei essa variedade um pouquinho mais branca, fazendo com que assim ela se destaque ao meio das outras plantas e da oscuridade. E se vocês são como eu, que querem economizar e comprar poucas plantas e começar a colonizar grandes espaços, aqui vai a sua reprodução. Lo único, vamos a deixar que ela se desenvolva um pouco, vamos a venir em la base de la planta e vamos a destacar um de los estolones que estará crescendo hacia los lados. Lo sacamos e mira acá. Temos uma nova planta com muitas raízes lista para poner em alguma outra zona de nosso jardim e continuar a propagação.
Eu continuo fazendo isso cada vez que eu vejo que está em grande densidade como acá, e assim cada vez mais vou ter mais plantas. Em climas templados, a juga vai conseguir aguentar um pouquinho mais de sol direto, mas em las zonas mais secas, nós temos que dar uma sombra parcial para ela para que consiga desenvolver-se bem em verano. A Lysimachia é outra planta estupenda que vai fazer com que nosso jardim se destaque nessas zonas um pouquinho mais sombreadas, aunque ela também aguenta um sol parcial. Ela vai ter esse crescimento, então, rastreiro por el suelo, com essas hojas de coloração bem amarelas, que por si solo também já são uma maravilha. Pero em gran parte del año ella va a producir una gran cantidad de flores buenas para polinizadores de coloración amarilla que van a alegrar más aún el espacio. Essas plantas vão também querer essas zonas um pouquinho mais subtropicais ou de alta montanha, um pouco mais frescas. E vai aguentar pequenas heladas durante essa época mais fria. Por acá, como nós vemos, ela já aguentou 2 heladas de -8 e aún assim conseguiram suportar. Pero lo importante é que elas necessitam um pouco de umidade. Se ela agarra frio, seco, ela não vai conseguir sobreviver, bem como temperaturas muito altas e um suelo seco. Sobre el abono, ela é muito boa porque não necessita grandes quantidades. Essa caixa eu plantei sem abonar nenhuma vez, solamente em um suelo com bastante matéria orgânica. E o que hago é que cada vez que ela cresce, eu empecé com 2 plantilhas bem chiquititos, cada vez que ela cresce, eu vou sacando mais e mais de meu césped para que assim ela consiga continuar colonizando e não tenha competição hasta que cierre por completo o suelo e assim não deixe que nenhuma semilla mais de plantas não deseadas cresçam. Lysimachia é uma planta muito boa para zonas subtropicais como a minha. Bien, ustedes querem uma planta resistente que pode ser utilizada em nosso dia a dia, que cria florações muito lindas, muito boas para atrair todos esses polinizadores, bem como controladores biológicos em nosso jardim e também agregando um olor incrível a ele. Bien, eu estou falando de la quilha, ou também chamada de mil em rama. Essa planta que tem hojas muito assemelhadas a los helechos é uma planta aromática que muitas vezes nós encontramos em nossos huertos, pero facilmente pode ser utilizada como uma planta tapizante. Ela vai aguentar um pouco de tráfego e por isso ela vai ser perfeita para tapizar grandes partes de nosso jardim com um pouco de tráfego e aún assim atrair muitos benefícios a ele. Essa é uma planta de muito rápido crescimento, hasta mais que a ajuga, e ela vai conseguir reproduzir-se através de estolones. Ou seja que vamos a ter uma planta madre e rapidamente por debaixo do suelo ela vai echar braços, de los quais vai sair mais outra planta. Assim que se nós queremos reproduzi-la, nós podemos agarrar uma, tirá-la do suelo e rapidamente vamos a ter mais uma plantita para continuar colonizando mais e mais espaços em nosso jardim. Bien, acá eu tenho las de las flores blancas, pero nosotros tenemos una gran cantidad de tipos de coloración en ellas, porque va a ser bueno para cualquier tipo de composición. La única manutención de ella, que no es necesaria en sí, pero va a ayudar a arreglar un poco el espacio, es que al final de la temporada de floración, nosotros vengamos acá y sacamos esas grandes ramas de flores. Ella es bien bajita, pero quando ela floresce, ela vai criar grandes estruturas. Ou seja que essas, depois da floração, podemos eliminá-la. É uma planta muito boa, vai aguentar veranos secos, bem como os invernos frios. Ela pode morir algumas hojas durante as heladas, pero rapidamente vai brotar. E se nós queremos ao final do dia fazer um tecito com suas hojas, não dudem em prová-la. Pero há várias outras aromáticas que nós podemos utilizar como tapizantes em nosso jardim, como por exemplo as hierbas buenas, se nós não nos importamos que ela colonize bastante o espaço e também compita com algum outro tipo de tapizante que nós tenhamos. Também temos vários tipos de poleo e também tominhos específicos para que nós pongamos em los caminhos de piedra e em grandes zonas de nosso jardim.
Además, eles vão ser muito buenos para combater alguns insectos que podem ser bastante molestos, principalmente na época de verano, como por exemplo os mosquitos. Todas essas plantas aromáticas ajudam a ahuyentá-los um pouco e assim com que nós consigamos aproveitar um pouquinho mais de nosso verano em paz. Bien, e quem já não escutou falar dessa maravilha cá? Los tréboles, que têm muitos benefícios a nossos jardines e a nossos animais. Los tréboles já são considerados um dos melhores substitutos do césped e também aliado a eles, visto que podemos mesclar essas duas espécies. Nós temos diferentes variedades de tréboles, também com diferentes tipos de floração. Alguns são mini tréboles que não vão passar de mais de 5 centímetros de altura, sendo muito buenos nessas zonas um pouquinho mais úmidas que nós não queremos mojar os pés. Pero há outros como esse acá, o trébol branco, que é um pouquinho mais alto, pero tampouco nos molesta. Essas plantas vão ser muito boas porque, como são leguminosas, vão ajudar a fijar nitrógeno em nossos espaços, diminuindo a fertilização necessária. E por isso, ele é muito bom aliado dos outros tipos de grama. Además de isso, suas florações, que podem vir em tons de branco, rosa, rojos, também vão ser muito buenos para nossas abejas de miel e também abejas nativas, fazendo com que essa seja uma das melhores e mais baratas soluções para nosso jardim. Se vocês vão em qualquer centro de jardineria, facilmente vocês vão encontrar essas espécies em forma de semilla, comprando muito barato bolsas de hasta 1 quilo dessas semillas para poder esparcir em grandes quantidades em nossos jardines. Ela também é um bom substituto para a grama cerca de nossos árboles frutales, visto que además de fijar nitrógeno para nossas plantas, também não vai ter esse efeito um pouco alelopático que temos em nossas gramas como a bermuda. E además, suas raízes, como vão expandir-se devido a essas associações com micro-organismos, elas também vão ajudar a descompactar o suelo. De verdade, elas são uma maravilha. Bem, e que passa se vocês têm o opuesto de lo que he hablado hasta ahora? Suelos básicos y muy drenables y un poco secos o bien secos en verano. Bien, nosotros también tenemos soluciones que va a ser mucho mejor que quedar regando todos los días nuestra grama. Y acá nosotros tenemos una gran selección de esas plantas, las suculentas, que van a tener diferentes formas, colores, floraciones y tipos de crecimiento y van a hacer con que nuestro jardín quede mucho más lindo. La mayoría de ellas no aguanta el pisoteo, pero como están en locales más secos en nuestro jardín, fácilmente podemos hacer caminos de piedra para que nosotros pisemos y consigamos guiar nuestros visitantes por nuestro jardín e aún assim ter todas essas maravilhas ocupando o espaço bajo de nosso jardim. Nós temos várias opções, como por exemplo os diferentes tipos de aloes, também agaves, sedums de diferentes formatos, ângulos, colores e texturas, e também as lindas echeverias, como todas essas acá. Además, nós temos outras plantas suculentas, como as plantas de hielo, que vão aguentar também temperaturas negativas durante o inverno. Há várias seleções, é só vocês saírem da zona de conforto que estou segura que vão encontrar a melhor opção para vocês. Pero va a decir que esse sedum aí em la encosta de la piedra não queda muito mais bonito que uma grama muerta que não vai generar nenhuma flor ou diferencial em nosso jardim. Bien, y otra planta que estoy empezando este año a propagar y voy a utilizar mucho alrededor de mi jardín son las lamiums, que vienen en esa coloración plateada, un poco blanca, un poco mezclada con verde y da un tono bien exótico a nuestro jardín. Essa é uma das reinas da propagação acelerada, criando esses estolones bem grandes que fazem com que elas se propaguem rapidamente por el jardín. Aonde essas ramas encostam no suelo, começam a desenvolver essas pequenas raízes que rapidamente continuam colonizando o jardim e criando mais ramificações.
É uma planta bem agressiva, pero ella no va a incomodar nuestros arbustos e árboles grandes, ni va a tentar subir en ellos. O sea, que é uma planta de bien fácil control. Además de eso, ella va a aguantar diferentes tipos de suelo, entre arenosos, arciosos, pH ácido, básico. Lo único que ella va a requerer é um mínimo de humedad durante esses meses mais calurosos. Pero não é uma grande quantidade de água, pero sim um pouco de humedad. Las lamium são utilizadas já há muitos siglos en el jardín e também vão a traer pequenas flores que vão dar um toque muito elegante e bonito em nosso jardín. De verdad, opciones no faltan para nosotros. Bien, intentar abandonar completamente el césped de una hora para otra puede ser un poco extremo para la mayoría de las personas, pero si de a poco empezamos a modificar algunas zonas de nuestro jardín, nosotros vamos a ver que estamos haciendo la mejor elección, tanto para nosotros, para que no tengamos el día completamente ocupado solo con la manutención del césped, estaremos haciendo bien para el medio ambiente, utilizando menos químicos y fertilizantes, y también para nuestros polinizadores que van a quedar muy felices de tener más opciones de polen y néctar en nuestro jardín. Y aunque ustedes no quieran eliminar por completo el césped, aún tenemos la elección de mezclar un poquito bulbos dentro de él, como por ejemplo alstromérias, narcisos y otros tipos de bulbos, haciendo con que así por lo menos en la entrada de primavera nosotros tengamos un atractivo a más en nuestro jardín. Y acuérdense que al final del otoño no se apresuren a cortar esse césped para que assim alguns animais consigam invernar aí adentro e também proteger um pouquinho mais ele dessas temperaturas muito negativas no inverno. E proximamente em primavera, vocês podem fazer novamente sua intervenção. Pero também elijan um pouco desse espaço e substituam, por exemplo, por anuales como uma pradeira que já ensinei como vocês podem desenvolvê-la acá no canal. E estou seguro que qualquer pessoa que venha em seu jardim não vai sentir falta do césped e vai elogiar seus canteiros de flores lindos, cheios de vida em seu jardim. Bien, eu poderia quedar acá hablando de mais e mais espécies que podemos utilizar como tapizantes, pero espero que eu já haya dado algumas opções e que vocês estejam abertos a cambiar um pouquinho sua forma de ver esses jardines tão ortodoxos. Bien, eso era todo para esse video, pero se ustedes tienen alguna outra plantita que utilizan como cobertura de suelo en sus jardines, comenta acá abajo y deja la opción para sus otros colegas de jardinería. Espero que hayan gostado desse video e hasta la próxima. Tchau!